Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Júnior, eu sou professor de Educação Física da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos ver práticas e vivências da educação física no que se refere a práticas que podem atenuar o estresse e a ansiedade e como podemos reverter esse quadro utilizando diversas possibilidades corporais e uma correta alimentação. Ao final da apresentação de estudos, você, aluno, deverá ser capaz de conhecer diferentes possibilidades de atividades físicas contra a ansiedade, compreender os temas e assuntos abordados nos textos na sua orientação de estudo, diferenciar os vários tipos de estresses e entender procedimentos básicos de primeiros socorros. Na educação física, temos possibilidades de conhecer quais os tipos de atividades ideais para reduzir ou eliminar o estresse e a ansiedade. Uma correta alimentação tem papel crucial para estimular o corpo nesse propósito. Conhecer os vários tipos de estresse e os fatores que determinam os seus efeitos que causam no organismo. A gente vai entender as causas do estresse no corpo. Os efeitos do estresse no corpo são grandes alertas ou podem ser convites para reavaliarmos a forma de como estamos vivendo. O estresse é uma das grandes mazelas da sociedade atual. Além das relações interpessoais, conhecidas por normalmente já serem desafiadoras. O trabalho, os estímulos constantes da mídia, das redes sociais e o ritmo acelerado da vida são os maiores causadores desse mal. Embora nem sempre tenhamos o controle de todos os aspectos que compõem a nossa vida, podemos escolher o que nos tira do sério ou não. Se fizermos a escolha errada, a tendência é ser dominado pelo estresse. E isso se torna crônico. O estresse não afeta apenas o emocional, como já se sabe, mas também traz diversos prejuízos para o corpo. Pessoas estressadas que costumam tornar conscientes de quanto realmente estão estressadas, apenas quando o físico começa a ser afetado. É comum ignorar os sintomas emocionais por esse ser visto como fraqueza, desrespeitando as próprias limitações até acabarem no hospital. Os sintomas físicos de estresse também são refletidos em nosso comportamento. As enxaquecas também causam reações exageradas ou anticlimáticas porque não conseguimos processar as situações de forma tranquila. As dores musculares podem levar a acessos de raiva devido ao tamanho desconforto. Para aliviar as dores do peito, a pessoa estressada pode recorrer ao álcool ou a uma alimentação desregrada. Em outras palavras, desenvolve comportamentos destrutivos. As dores no estômago acabam afetando a disposição para fazer exercícios, o que pode ocasionar o ganho excessivo de peso. Na aula 2, a gente vai ver os diferentes tipos de estresse. A gente tem o estresse agudo, é a forma mais comum de estresse. É a reação do organismo frente a um novo desafio. Pode ocorrer diante de notícias inesperadas, como a chegada de um novo filho, o recebimento de uma notícia ruim, uma briga ou um erro no trabalho ou até um acidente. No mais, o estresse agudo pode ser considerado saudável, pois ensina o nosso corpo a reagir em situações estressantes futuramente. Temos o estresse agudo episódico. Se dá quando o estresse agudo ocorre com frequência. Sabe aquelas pessoas que parecem ter crises nervosas todos os dias? Então, elas estão submetendo o próprio corpo ao estresse agudo episódico. Pessoas com ar mais pessimistas, que estão sempre vendo os lados negativos das coisas, sempre achando que serão as próximas a serem demitidas. Algumas pessoas podem sentir os sintomas do estresse agudo com mais frequência do que outras. Essas geralmente focam demais na organização e falham sempre quando se trata de desempenho. Costumam ficar muito irritadas com elas mesmas e com o ambiente ao seu redor. Isso também explica porque elas acham que seu ambiente de trabalho é um ambiente tão estressante. A preocupação excessiva é uma grande vilã. A pessoa passa a ser mais pessimista sobre situações cotidianas, sempre projetando o que poderia dar errado. Algumas ficando tensas e ansiosas sem razão nenhuma. O efeito para a saúde é muito nocivo, pois em geral, essas pessoas aceitam o estresse como parte da vida e acabam somatizando, desenvolvendo quadros de gastrite, úlcera e outras doenças. Temos o estresse crônico. É o estresse que se torna persistente e se prolonga por grandes períodos de tempo. É o estresse constante, que nunca desaparece. Em geral, decorrem de experiências traumáticas na primeira infância, que são internalizadas e permanecem dolorosas e presentes. Essas experiências podem afetar a personalidade, a visão de mundo, a crença,
causando estresse sem fim para o indivíduo. Assim como no segundo tipo, no estresse crônico, as pessoas se acostumam com ele, como se fizessem parte de quem elas são. O que são primeiros socorros? De acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, define-se os primeiros socorros como a prestação e assistência médica imediata a uma pessoa doente ou ferida até a chegada de ajuda profissional. Centra-se não só no dano físico ou de doença, mas também no atendimento inicial, incluindo o apoio psicológico para pessoas que sofrem emocionalmente devido à vivência ou testemunho de um evento traumático. Quando usar? Primeiro, acidentes automobilísticos. Segundo, atropelamento. Terceiro, incêndio. 4, afogamentos. 5, tiroteio. 6, ataque cardíaco. 7, ataque epilético. E 8, nas convulsões. Na avaliação do local, primeira ação do socorrista ao chegar no local é avaliar os seguintes aspectos. Primeiro, perigo para o acidentado e para o socorrista. Segundo, obter informações que ajudem no socorro. Terceiro, afastar curiosos e pessoas em estado de choque. Sinais vitais: temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Avaliações, condições gerais da vítima. Avaliação AVDS. A de alerta, V de responde à voz, D de responde à dor, S sem resposta. Em primeiro lugar, abordar a vítima independente do mecanismo sendo traumático ou clínico. Se ao tocar na vítima o socorrista percebe uma reação espontânea, concluímos que ela está na fase A de alerta. Isto é um indício de que existe atividade neurológica. O cérebro está sendo suprido de oxigênio, pois para isso acontecer, ele tem que estar estimulando o grupo muscular da respiração, como musculatura diafragmática e intercostal, a caixa torácica. Já a fase V, de voz, é percebida quando a vítima não responde ao ser chamada pelo nome. É bom lembrar que a audição é um dos últimos sentidos a serem perdidos antes de o cérebro entrar em estado de inconsciência. Não havendo nenhuma resposta à solicitação verbal, estimularemos a D de dor. Feche a mão e com a área da dobra dos dedos friccione o externo da vítima, que fica localizado no meio do tórax, na junção das costelas. Havendo uma resposta muscular da vítima, tanto em tentar inibir o estímulo ou qualquer outra que seja, saberemos que ainda existe uma atividade neurológica funcional, pois o cérebro ainda recebe o oxigênio. Entretanto, se não houver nenhum tipo de resposta, como em não estar em alerta, responsivo à voz ou à dor, a vítima está no estágio de inconsciência, no qual o cérebro não mais recebe oxigênio e, por falta deste, não haverá estímulo muscular. O que preocupa é a possibilidade da necrose, que é a morte das partes dos tecidos do cérebro por escassez de oxigênio. Isso pode levar à paralisia, ao coma e, em casos mais graves, à morte. Acontece também o que chamamos de relaxamento muscular generalizado. E o músculo da cavidade bucal, localizado imediatamente abaixo da língua, pode fazê-la inclinar-se para trás, o que obstrui a passagem de ar. Lembrando que você só poderá prestar os primeiros socorros se tiver condições para isso. Você deve sempre preservar sua vida e analisar os riscos para a sua saúde. Você deverá sempre acionar as autoridades locais para a prestação do socorro imediato. Os telefones úteis e importantes são Polícia 190, Emergência Médica SAMU 192, Bombeiros 193, Polícia de Trânsito 194, Polícia Rodoviária Federal 191. Tipos de atividades físicas contra o estresse. As melhores atividades físicas para controlar o estresse são aquelas que trazem prazer ao praticante. As atividades físicas introspectivas, como a yoga, o tai chi chuan, são boas opções. É importante ressaltar que os exercícios que demandam maior movimentação corporal e gasto energético também podem ser opções, desde que o praticante se sinta bem. Nesses casos, a sensação de relaxamento ocorrerá após o exercício. Por exemplo, a musculação é recomendada em casos de estresse e ansiedade? Sim, é um ótimo exercício para se fazer, desde que seja bem orientado para que não ocorram lesões. Quando se pratica a musculação, melhora-se a postura e se fortalece as estruturas músculo-esqueléticas, reduzindo e até cessando dores articulares e musculares. Claro que podemos fazer outros tipos de exercício,
mas não podemos fugir dos exercícios resistidos, pois vários estudos comprovam a sua eficácia, benefícios e segurança. Durante o processo de estresse, o organismo perde muitas vitaminas e nutrientes. Para repor essa perda, é recomendado comer muitas verduras e frutas, pois são ricas em vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio e manganês. Brócolis, chicória, alcego e alface são ricas nesses nutrientes também. O cálcio pode ser reposto com leite e seus derivados. Ressalta-se que quando a atividade física é intensa e contínua, ela promove uma maior produção de radicais livres que, se não forem neutralizados adequadamente, podem gerar o estresse oxidativo, processo de lesões nas células e tecidos. Para neutralizar esses radicais, é essencial a ingestão adequada dos seguintes nutrientes: vitamina A, C, E, zinco, selênio e licopeno. Além disso, é válido evitar alguns alimentos que agem no aumento do estresse. As comidas rápidas, por exemplo, os fast food, juntamente com os industrializados, processados, refrigerantes, bebidas alcoólicas, queijos amarelos, carboidratos refinados como pães, bolos e massas em geral, café, chás, refrigerantes e chocolate. Aliando uma alimentação saudável, completa e rica em nutrientes, com o consumo de água adequado e a prática de exercícios físicos, o corpo humano tende a ter um melhor funcionamento e não se prejudicar com o estresse. Concluindo esse bimestre, esperamos que você consiga analisar os fatores determinantes e efeitos do estresse e da ansiedade na saúde, identificar práticas corporais como possibilidades de atenuar o estresse, conhecer os procedimentos básicos de primeiros socorros. A orientação de estudos primeiro bimestre de 2020 de Educação Física, fase 9 do EJA, você aprendeu os vários tipos de estresse e como reduzi-los com as práticas corporais, atividades físicas e de relaxamento e uma correta alimentação. Faça bom uso desse material. Grande abraço e até a próxima aula!